Olá, pessoal. É com muita alegria que a gente inicia mais um podcast Fala com Fidel. Hoje estou aqui com dois representantes de uma associação muito importante para a nossa cidade, né? A Associação Ilha Belga. Eles estão aqui representando hoje vários membros da nossa associação. Eu digo nossa porque eu também faço parte. Estou sendo representado por eles também, assim como a Dona Pilar, o Alisson, o Maciel, todos os outros membros da associação. Não vou citar todos os nomes aqui, porque a associação hoje já está bem grande já, indo para o quarto ano já de existência, então já tem bastante gente, bastante apoiadores. E hoje é uma honra estar aqui com a presidente e o vice-presidente, a Sueli dos Santos e o Daniel Ostins, para eles estarem trazendo um pouquinho mais das ações, dos eventos, das exposições, de tudo que a Ilha Belga faz, né, e trabalha para estar buscando, né, resgatando a cultura da nossa cidade, a identidade. Ilhota ela é uma das poucas cidades colonizadas por belgas e eles fazem esse lindo trabalho. Eu, como um descendente belga, também me sinto representado por eles e grato, né, muito grato pelo trabalho que eles prestam para a nossa cidade, para a cultura da nossa cidade, para a história da nossa cidade e também para a história da minha família também, que sou um Brockveld, então eu também sou representado pelo trabalho de vocês. Então, sejam bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui hoje para trazer mais informações. Daniel, quero que Daniel e Sueli, né, vocês dois, se pudessem explicar um pouco para o pessoal como é que iniciou isso, onde é que vocês começaram, né? Eu sei que foi que iniciou dentro do escritório do Daniel, mas é bom ele passar, né? Falar pro pessoal como foi, como é que iniciaram, né? E aí já depois a gente vai encaminhando para falar das ações, dos eventos, dos próximos eventos, tudo que a gente vai trazer de informação aqui pro pessoal. Então sejam bem-vindos. Daniel, fique à vontade, ou o Sueli também, fique à vontade para iniciar. Então, boa noite a todos. Obrigado, Luiz Gustavo, por essa oportunidade de participar do podcast do Fidel. E, né, obrigado por fazer parte também da nossa associação, você que é um descendente da família Brockveld. E a associação, como o próprio nome diz, a associação, né, ela não surge de uma pessoa só, né, é de um grupo. E surgiu, né, com a diretoria da Associação Ilha Belga, que é composta por 9 pessoas. E a gente foi convidando pessoas que já sempre gostaram do tema, né? Então, a Sueli a gente já se conhecia, porque já teve uma outra tentativa antes, né? No tempo da Expo Belga. E a dona Cleusa também veio, né, conversar conosco, porque ela como moradora de Ilhota, né? Ela não é natural de Ilhota, mas moradora e gostando da história de Ilhota, também se interessou sobre o assunto. Aí convidamos a Nelise, né, que é minha prima, que é da família Ostins e descendente da família Koenig também. E fomos assim convidando, Foi agregando. agregando, né? Assim como você também participa hoje, né? Sim. Na verdade, desde o início, né? Aham. Então, por isso que é associação. Na verdade, é um grupo de pessoas que se interessam pelo assunto, vê a importância que é o tema para o município, para a história do município, também para a história dos descendentes, né? Uhum. E se Então, doa para isso, né? Doa, e se doa porque para nada isso. mais é do que isso, né? Vocês Então, tiram o tempo de vocês, isso. se doam Uhum. a buscar, a resgatar essa história, né? Então, veja-se que o resumo da constituição da associação é isso, Uhum. é a união de pessoas que valorizam a origem belga, a origem da nossa cidade de Ilhota, né? Sim, e a nossa presidente, né, a Bom, Sueli, teve também, já fez uma viagem também, né, Sueli, para a Bélgica, né? Foi isso, né? Junto com então, não, com a Maristela, foi isso, né? Não foi, né? Não, não não, foi. Foi. vou Vai lá. cumprimentar todo mundo, Isso. né? Você, a todos que estão nos assistindo, né? Muito obrigada também, né? Faço minhas palavras do Daniel, que agradecemos o convite, né? Porque para a gente é muito importante, né? Tá, ter esse momento, né? De bate-papo, até para as pessoas conhecerem um pouquinho mais o trabalho da associação e entenderem um pouquinho mais também, conhecerem a nossa cultura, porque a gente percebe que muitas pessoas, né? Acabam, vamos dizer assim, tomou não um susto, mas nossa,
faltou agora a palavra correta, né? Mas assim, quando descobrem que a ilhota tem uma colonização belga, então acabam se surpreendendo. É surpreendente, porque não é normal, né? A maioria é português, né? Ou é espanhol, ou alemão, italiano. esses. Agora, ser belga é poucas, né? Eu não sei Poucos. quantas cidades existem, vamos supor, em Santa Catarina ou num país, assim, colonizado por belgas, mas é pouco, a gente não ouve muito falar. Então, aí eu também sou descendente, né, assim como o Daniel, né? E eu também sou descendente de 2 famílias, né? E sobre a minha viagem, né, eu tive a oportunidade, então, como o Daniel também comentou aqui, em 2010 a gente teve uma tentativa, 2009, 2010, uma tentativa, assim, de nos reunimos com a professora e historiadora Elaine, né? Fizemos algumas visitas, né, no Círculo Trentino para ver modelos de associação, mas, né, ficou um pouquinho parado ali e, enfim, agora a gente voltou, né, com essa Talvez não era o força, momento. né? Então teve que amadurecer um pouquinho mais a ideia, né? Teve Uhum. que todo mundo se fortalecer um pouquinho mais. E aí, em 2010 também eu tive a oportunidade de viajar, eu viajei com a Marisa Pereira. Ela tinha uma viagem de férias e daí era o meu sonho, né, conhecer a Europa e principalmente o roteiro dela era a Bélgica, né? E aí foi bem interessante, assim, teve a oportunidade de conhecer a cidade de Bruxelas, né, capital. Fomos até Ghent, né, uma cidade com bastante universidades, uma cidade também extremamente medieval, né? Visitamos castelos lá, então é voltar na história, aqueles filmes que a gente assiste lá medieval, né? É voltar naquela história e saber que aquilo realmente existiu, né? Estar em ruínas de castelo, entrar dentro de castelos preservados também, é bem interessante isso. E aí visitamos a cidade de Bruges, né? Famosa, a Veneza do Norte, né? Lindíssima. E tivemos a oportunidade de ficar na cidade de Oostkamp, na casa de 3 dias na casa de um casal belga. Então, bem interessante. Um casal que conheceu, inclusive, ilhota, veio aqui Depois da trabalhar. associação eles vieram ou antes disso? Não, antes. Na Antes. realidade, a Marisa Pereira conhecia ele, então, esse casal, eles vieram fazer pesquisa para o livro do Patrick Marcelles, um empresário, um filatelista, né? E ele fez o livro dos Aires aos Açores, né? Ele escreveu o livro, então eles fizeram pesquisas, né? Então, ilhota está citada nesse livro, porque ele fez o livro, ele fala sobre a colonização da Bélgica no mundo inteiro. E aí, inclusive, inclui o Brasil, e na do Brasil é a ilhota que está mencionada. Então, é bem bacana, né? Então, bacana que ilhota está sendo conhecida, né? Foi conhecida através do trabalho dele e através agora, né? Com a ajuda do seu Mark Storms, que é um outro belga, né? Que trabalha com a pesquisa belga no Brasil, no patrimônio belga, né? Até tem um livro, né, que é os Sabores Belga no Brasil, né? Eu lembro do jantar, que foi um dos eventos que vocês promoveram também, né? Que ele lançou o livro também no jantar, né? Então, oportunidade, assim, bem marcante para a ilhota, né? A gente teve, né, a presença, né, em peso do Consulado Geral da Bélgica de São Paulo, o lançamento do livro, né, no Jantar 2010, e a gente oficializou ali realmente a fundação da associação, né, da primeira diretoria. Isso E marcante. falar assim na questão do momento, né? Não ser o momento naquela época. E agora, 4 anos, foi o momento para a Ilha Belga, né? E eu acho que realmente, eu vejo assim, para a Ilha Belga, o que ajudou a alavancar a Ilha Belga foi as redes sociais. Porque, como a Sueli comentou, teve a presença do consulado e teve a presença também do Max Storm lançando o livro dele. E foi através das redes sociais que ele nos conheceu. E tivemos esse privilégio, porque ele estava lançando o livro dele lá em São Paulo. E, poxa vida, ele veio especialmente lançar o livro em Ilhota. Olha que oportunidade foi pra gente, né? Sim, pra gente se orgulhar, né? Porque tem gente que ainda às vezes pensa, mas Ilhota é pequeno, Ilhota não. Pode ser pequeno de população, apesar que já não é, mas são pequenos, já passando de 20 mil habitantes. Mas é um grupo, é uma força de um grupo, uma força de não desistir, de persistir, de fazer eventos para, né, agariar recursos,
E aí a gente consegue, a gente, eu digo porque eu faço Claro, parte, então eu isso. digo a gente, né? E é um orgulho, né? Isso. A gente ter vocês trabalhando e buscando isso, né? Resgatar isso da nossa cidade e trazendo, né? Trazendo os cônsules, trazendo historiadores, trazendo essas pessoas e enxergar a nossa cidade, né? Precisa, merece, e Ilhota é uma cidade acolhedora, é uma cidade que é muito boa de morar, e então precisa ser acolhida também, né? As pessoas de fora também têm que olhar para a nossa cidade, elas precisam ver. E através do trabalho de vocês, abre essa janelinha, né? Opa, olha só, Ilhota, pessoal da Bélgica, pô, Ilhota. Então isso é gratificante pra gente, assim, que está sendo representado por vocês, divino, assim, pra gente Né, para a associação, assim, receber a presença dos cônsules, né, do Consulado Geral da Bélgica em São Paulo, o cônsul Mathieu Brander, isso. Seu Mathieu. Ele falar em discurso no jantar, que Ilhota é a cidade, né, a colonização mais ativa belga no Brasil, Nossa. foi gratificante, com certeza. Com certeza, Aham. fruto de um trabalho de vocês, né? Que Sim. iniciou em 2019 Isso. e foi, lógico, iniciou, vamos botar que iniciou já uma ideia lá atrás, mas assim, o projeto em si foi colocado mais para frente, a reunião, né, Isso. no escritório da engenharia de vocês lá e foi indo, encaminhando. E aí foram os eventos, né? Então acho que o primeiro evento foi o jantar, foi isso que eu lembre? Isso. Foi o jantar, né? O primeiro evento. Até, assim, complementando o que você comentou do livro Sabores Belga, na época que o Sr. Mark Storms, né, ele fez o lançamento aqui em Ilhota, quando ele entrou em contato, né, conosco através da rede social, ele já tinha vindo visitar Ilhota antes, só que nós não tínhamos nos conhecido, né, não sabíamos disso. E Ilhota já estava inserida no livro dele, numa receita. Olha só. Como o livro é sobre receita, né? Então, mais assim, é um livro de receita, mas cada parte da receita ele conta uma história. E tem daí uma receitinha lá do pão de belga, né? Que faz parte da família, inclusive a sua família eu também pesquisei antes da gente lançar isso, né? E dizer Porque que foi se adaptando, né? antes de dizer que era uma tradição que eu conhecia na minha família, mas eu pesquisei, né, na família Maba, na família de vocês, também Brockveld também, e se fazia esse pãozinho, que é uma adaptação aqui, na realidade deles, o que eles puderam adaptar. Então, essa receita já estava no livro dele, nós nem sabíamos, né? Foi lançado e a gente acabou se conhecendo, então foi bem bacana, né? Então... Foi através, né, desse esforço, disso tudo que foi acontecendo e trazendo... E nós, descendentes, muitos acreditam que a gente não tem nenhuma, assim, nenhuma cultura, nenhuma tradição que foi trazido, né, e mantido, né? E com a exposição, né, do Mark Storms, que a gente fez as entrevistas com os descendentes, a gente começou a ligar os pontos, né? Tradições que vieram lá da Bélgica. Mas aqui muitos descendentes nem sabiam que eram tradições belgas, né? Sim, porque ela foi um pouquinho adaptada e aí, mas continua sendo uma tradição, então, à né? medida que tu vai pesquisando, vai instigando, né, as pessoas mais velhas, a gente vai vendo que tem uma ponta ali que é belga. E isso gera muita curiosidade nas pessoas, e aí vem essa questão da rede social que vocês falaram também, que além de vocês terem sido achados, né, através da rede social, a rede social também abre essa oportunidade de vocês exporem essas curiosidades. Exatamente. E quanto mais curiosidade a gente traz para as pessoas, mais elas ficam, né, querendo ver, mais elas se empolgam de ver, né? E isso é um trabalho que eu acompanho, né, as redes sociais de vocês também, que é um trabalho constante. Vocês sempre estão ali abastecendo. Aí tem a Semana Belga, vocês sempre colocam várias histórias sobre a Bélgica, sobre a colonização. Tem todos os eventos, né? O calendário todo de evento, concurso de quadrinhos, tudo vocês sempre estão movimentando lá. Então, querendo ou não, às vezes as pessoas até acabam não indo tão, não foi no evento, mas sabe o que aconteceu, sabe o que está acontecendo e aquilo vai plantando uma sementinha na cabeça das pessoas, né? Talvez não foi no primeiro evento, no segundo vai. Ou senão já fala com um amigo, fala com o primo, e aí vai aumentando, né? A tendência sempre é estar aumentando e melhorando, né? Principalmente quando
tem uma diretoria responsável, como é a de vocês, que não desiste, como é a de vocês, que eu acredito que vocês já passaram muito perrengue para estarem hoje, né, completando já quase 4 anos, é isso, né? Aham. Quase 4 anos, né? 4 anos. Então, eu acredito que vocês já passaram muita coisa, já abriram mão de muito lazer de vocês para isso, né? Então, assim, nada mais justo de serem cada vez mais reconhecidos, cada vez ter mais força e mais pessoas também ajudando, né? Apoiando a associação, né? Vamos falar um pouquinho então dos eventos, né? Além do jantar ali da culinária que o Max Storms, ele lançou o livro dele, né? Só ali da culinária, tem alguma coisa assim que é mais específico da Bélgica? Porque eu lembro que quando a gente foi na janta, a primeira janta, se não me engano, foi que eu comi o waffles, né? Isso. Waffles. E aí com sorvete também, tinha um caldinho assim Tinha um chocolate chocolate belga. Famosíssimo. Delícia, né? E a carne também, eu lembro que a gente comeu carne com a molho de cerveja. Isso, a carbonara flamande. Tinha coisas normais, vamos dizer assim, só que o legal é esses, né? A gente vai nesses pra provar, porque é uma coisa diferente, né? Não é o dia a dia, né? A gente não come o dia a dia. E toda vida o jantar é uma delícia, né? A gente, quando pode ir, a gente tá participando dos eventos, né? Então, falando sobre comida, vamos aproveitar, né? Então, assim, a Bélgica, ela é famosíssima em alguns itens, né? Mundialmente, né? Então, as cervejas, né? A gente não pode deixar de comentar aqui, né? Agora até o Daniel também aí tá com a cerveja, né? A cerveja Ostins, né? Sim, já Ostins provei, Beer, né? já Isso, provei, é boa. bem bacana isso. E as cervejas, então, elas têm mais de 1000 e poucos tipos de cerveja, né, na Bélgica. Então, inclusive, quando eu estive lá, existia um livro na época. Eu não trouxe porque era pesado. Era um livro muito grosso. Só de cerveja. E eles comentam lá que você pode tomar 3 tipos de cerveja por dia, de manhã, meio-dia e de noite. E você vai passar durante um ano inteiro, todos os dias, durante todo um ano, e você não vai conseguir provar todos os tipos de cerveja que tem, porque tem 1000 e poucos tipos. 1000 e pouco, meu Deus. Na época, em 2010, agora eu imagino que também tenham mais ainda, né? Cada vez mais. E aí a gente não pode deixar, você já comentou sobre os waffles, né? A gente chama de, né, o americano chama wafer, né? Mas pro belga, nós temos, como um bom belga, nós temos que falar correto, né? São os waffles, né? Tem o waffle, ou também é chamado de gofre de Liège, né? Aí fica mais difícil. Gofre de Liège é aquele redondo que foi servido no jantar. Então, ele tem feito com açúcar perolado, né? Diferente. Aquele, inclusive, eles importam, né? O açúcar da Bélgica, que é açúcar de beterraba, né? Diferente do nosso açúcar por causa do assado. Então, bem interessante, né? E uma delícia. E o waffles mesmo é uma criação belga. Isso é patenteado, né? Foi criada, a primeira receita saiu na Bélgica, na cidade de Liège. Então, por isso o gofre de Liège. Lá tem 2 tipos, né? O gofre de Liège e o waffles de Bruxelas, que é o quadradinho. O redondo, então tem uma diferença, um é mais maçudo, outro é mais fininho, né? E aí, isso é pro pessoal ficar, né, ficar com água na boca, isso, né? E outra coisa também que é mundialmente, né, é a batata frita, né? A batata frita, ela disputa ali, não tem, né, a gente não tem, assim, um registro específico que foi criado na Bélgica, briga com a França, a criação, né? Mas tem histórias, né? Que foi criada na Bélgica, mas realmente é a melhor do mundo. Ela passa por 2 processos de fritura, óleo não é a gordura vegetal. Então, mas assim, tem que comprar o livro Sabores Belga, daí vai saber adquirir, né? Daí vai saber todos os detalhes ali, inclusive dos pratos, tem as receitas, são maravilhosas, né? E aí o chocolate, né? O chocolate realmente, né? Chocolate e chocolate, né? Chocolate, né? Então, bem interessante, né? E até a gente divulga, né? Quem tiver interesse, a gente tem os livros de sabores belgas no Brasil do Max Storms conosco para vender também. Então, quem tiver interesse pode entrar conosco, contato com a Associação Ilha Belga. Isso, o @Ilha Belga, né? Isso, @Ilha Belga, o Facebook Ilha Belga. Ou entrar em contato com os sócios da associação, que a gente tem os livros Sabores Belga no Brasil para vender. Perfeito. Assim também como quem quiser ser membro, quem quiser ajudar, a associação está de
portas e janelas abertas por certeza. ajuda. A gente quer sempre mais ajuda para poder fazer mais eventos, né? Inclusive, não precisa ser descendente belga, né? Isso. Basta abraçar o projeto, né? Exatamente. Ver a importância que tem o projeto para a nossa cidade de Ilhota. Sim, até porque é para a cidade num todo, né? Então, Isso. os eventos, né? Quando vocês fazem o desfile dos Smurfs, como já foi feito, tudo que é feito não é feito pensando só nos descendentes belgas, né? É também, mas é pensado numa cidade como um Isso. todo, né? Para promover Tudo Ilhota turisticamente. tudo desde a, né, já vou até falar de um evento então, desde a Ilhota Bike Tour também, é um evento aberto para toda a cidade, para a família toda, o Pedal Baú também, tudo aberto. Então tudo que vocês fazem sempre é aberto para a família, para as famílias e para a cidade inteira, né? Então, não só pessoas descendentes belgas têm que estar participando da associação, tem que estar todo mundo. Então, Isso. entre em contato com eles, manda uma mensagem no Ilhota Belga, né? E aí falam lá com o Daniel, com a Sueli, ou com a tesoureira, que agora é a sua esposa que é a Não, tesoureira, não? ela faz a parte de cobrança, mas Ah, é o tá. Marcel É e o o Mastel. Alisson. Ela mandou uma mensagem da Sim. mensalidade. Eu falei, já vou mandar É aí. que, como a Associação Ilha Belga está crescendo, então está Tá cada vez certo. tendo que a gente repartir as atividades, Com né? certeza, com certeza. Mais Fica- voluntários por Sobrecarrega, ajuda, né? né? Não Então, sobrecarrega. por isso que é só. importante a gente estar divulgando que a gente precisa realmente, assim, de mão de obra, porque o trabalho, assim, cresceu, em 4 anos cresceu muito rápido, tá muito grande, assim, tá muito legal. Que maravilha. E Que a benção. gente, assim, e os membros da associação, os associados da Associação de Belga não é só ilhotenses. Tem muitos descendentes, né? Tem pessoas de Gaspar, Blumenau, né, do Vale, mas tem pessoas fora do estado também que são associados à associação, Maravilha. que valorizam o nosso projeto. Viram a importância, né, Uhum. desse projeto, né? Isso. Isso que é importante. E eles viram a importância através dos eventos, através Uhum. das mobilizações que vocês fazem, né? E assim, todo o calendário ele é pensando na cultura belga também. Então, assim, por que Ilhota, a Associação de Belga faz pedal? O que tem a ver pedal com a Bélgica? Tem muito a ver. Na Bélgica tem muito o hábito de praticar, né, o ciclismo, né? Não só, tipo, hoje aqui é mais tipo um hobby, mas lá diariamente as pessoas fazem ciclismo, né, para trabalhar. Então, para se locomover, o ciclismo lá é muito forte. A gente tem essa tradição da Tem, bicicleta, de tem a ter a tradição da bicicleta bicicleta lá. para locomoção mesmo, Isso. assim. Aham. Aqui é mais para lazer, né? A gente Isso. sente que é mais lazer, até por causa de trânsito, de estrada e Isso. tudo mais, né? Aham. Mas teve agora, né? Foi semana passada, agora esse final de semana que teve, Isso, né? teve o segundo pedal do baú. E agora, dia 19 de abril, terá o terceiro Ilhota Bike Tour. Então a gente Ah. tá E vai podendo- ter, e vai ter aquelas competições da maior família. Sim. Isso é muito bom, né? vai ter a premiação do ciclista mais jovem, do ciclista mais idoso, da família em maior número e A bike mais a enfeitada. bike mais enfeitada Ah, A bicicleta também. mais que enfeitada, legal. E esse ano a gente quer inserir uma nova categoria. que é a fazer uma gincana entre os empresários, né? Vamos dizer assim, meio que uma gincana para os empresários que participarem com o maior número de funcionários, assim, de Ah, que colaboradores. legal. Tá? Interagir aos empresários, às empresas, né? E a gente Sim. tem aí o forte aí, principalmente na área de lingerie, né? Então a gente está Aham. tentando interagir com as pessoas, né? Que Com legal. com os colaboradores. É um passeio, né, de um trajeto curto, mas para justamente participar todas as faixas de idade, Sim. porque é um dia de interação familiar. E vai sair do salão da paróquia ali? Não. Como está em reforma, então vai sair do Lecos Lanches. Do Na Lecos. verdade, não é onde é o Society agora, né? Lá Porque na o Arena Lecos pegou o Lecos. Society Aham, ali, então vai ser isso. a largada ali. Já foi conversado com ele, já deu Próxima ok. Academia Orsi ali. Isso, Isso, é. Ah, que legal. Já tá combinado com ele certinho já. Então, e que horas que vai ser feita a largada? Não está definido o Não horário tá ainda, mas horário. divulgaremos nas nossas redes sociais. Perfeito. E normalmente é a inscrição em 1 quilo de alimento e vai ser Isso. novamente isso? Isso. Eu já vi que nas outras edições também foram feito isso e foi feita a doação pro bombeiro, né? Foi feito pro Isso. bombeiro. A primeira vez também já foi pro bombeiro, né? Todos os pedais, R$ 5 de cada inscrição é doado para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota e o alimento é doado para uma instituição que faz serviço social, né? Que legal. Geralmente a gente doa para cada pedal, como a gente arrecada assim
uma quantidade legal, né? Então, Aham. geralmente a gente divide para duas entidades, né? Então, geralmente para casas de recuperação, Aham. né? A gente doa. Geralmente, quando a gente faz lá o pedal do baú, né? Então, a gente procura a privilegiar as casas do baú, né? Que tem 2 ou 3 casas de Aham. repouso, de recuperação, né? Lá, né? Dependentes químicos. Então, a gente sempre ajuda. Agora, por exemplo, o Ilhota Bike Tour é do lado da margem direita, então a gente ajuda as casas de Recuperação do lado de recuperação, cá. a PAI, né? Ano passado nós ajudamos a casa de recuperação Do alemão. do Alemão Aqui da Casa da aqui, Oração, isso, aham. Isso. e ajudamos a PAI, no Pedal do Baú ajudamos a casa de a ressurreição, É o né? Mosteiro da E o Mosteiro Ressurreição da e uma lá no Ressurreição Braço do Baú, e uma né? no braço do baú. Então Sim. a gente tenta, os nossos eventos, a gente tem sempre, se tenta envolver a sociedade, né? Fazer essas ações para que a gente precisa realmente, né? Como associação, não só pensar também só na cultura, claro, a gente quer dar essa identidade, ajudar, né, a dar Sim. essa identidade forte, né, que a gente precisa ter em Ilhota, né, essa identidade belga que a gente tem que trabalhar nisso, né, em todos os sentidos, né, com os descendentes. E aí, não sei se eu já posso pegar um ganchinho aqui À e vontade. falar, daí a gente estava falando dos eventos, mas a gente teve a exposição, né, do seu Mark Storms, eu acho que a gente não pode deixar de falar um pouco disso, que hoje a gente estava falando sobre, né, os descendentes. Você é descendente, Brockveld, que o Daniel Ostins, eu sou da família que a gente chama aqui no Brasil Vilain, mas daí eu vou falar para os descendentes que é vilã, né, Vilã. vilã. É, esse pronúncio é vilã, e da família Van der Hurt, né? Então, a gente viu assim, com a pesquisa do seu Mark Storms, né? E com a exposição que esteve aqui em cartaz, aqui em Ilhota, durante 6 meses, que é a colônia belga e seus descendentes no Vale do Itajaí. Então, onde, né, o seu Mark Storms foi o curador da exposição, mas pediu o apoio da associação, teve todo o apoio. Então, principalmente, né, a associação no geral, mas principalmente eu e o Daniel, né, estávamos bem à frente aqui da exposição dessa organização aqui em Ilhota, né? Então, o Daniel com as árvores genealógicas, aí que depois a gente pode falar um pouquinho também, né? Que acho que é bem importante. Muito, muito É, importante. e aí essa exposição, ela mostrou o quê? Que hoje a maior herança que nós temos em Ilhota, né? Como a gente falou, a identidade belga ainda tem que aflorar mais, né? Aham. Tá começando com os nossos calendário, com o nosso calendário de eventos, mas eu acho que a gente ainda precisa e aí a maior herança, né? A maior presença belga que a gente tem em Ilhota são os nossos sobrenomes. É. Que algumas famílias ainda preservam, outras não têm mais, e são os nossos descendentes. Somos nós, né? Sim. Somos a maior herança da colonização, né? Hoje, Eles, né? Então, o sobrenome foi sendo adaptado, né? O Isso. Brockveld era Brackweld, né? Brackveld, Brackweld. aham. O Ostins era Hostins, né? Uma coisa É, assim, né? é que era usado o Y, mas aí no alfabeto Ah, o brasileiro, Y. né? Português não tinha o Y, então adaptaram o I ali, né? E... E aí a gente, sobre os sobrenomes, o único que não teve nenhuma variação, né, que a gente viu até, né, pelas pesquisas do seu Mark Storms, foi o sobrenome Mas. Ah, o Mas. Mas, né? E Olha só. aí esse foi o único que, o restante o vilã também, né? O Aham. Vilain, né? Teve uma adaptação, alguns são com 2 L's e alguns são com um L, mas sim, mas alguns são bem gritantes as Que diferenças, é assim. compreensível, né? Porque eram todos Compreensível. colonos, não falavam português, falavam a maioria neerlandês. Aham. Então, para as pessoas daqui das igrejas era complicado entender, né, o que eles falavam e vice-versa, né? Então, é compreensível essas variações de sobrenomes, né? Sim, com certeza. E aí o Daniel tinha comentado também sobre a questão, né, a gente fez, né, vídeos depoimentos, hoje essa exposição ela está online no Patrimônio Belga do Brasil, depois a gente pode, né, passar ali o endereço. A exposição saiu de Ilhota, ela deve estar seguindo, né, para São Paulo, né, vai ficar um tempo lá a exposição. Imaginamos que volte depois também. Itajaí também já ano passado já solicitou o Museu de Itajaí ali, né? Para colocar a exposição lá. E a gente vai tentar levar para outras cidades aqui da região,
porque a colonização ela foi em Ilhota, o foco central, mas na época Ilhota não era município, né? E nem Itajaí era município, pertencia a Porto Belo. Então, tanto é que o primeiro navio que veio em 1844 ficou mais aqui, mais no centro. Mas o de 1846 já foi mais para a região ali que hoje é Gaspar, né? Que é o caso da família do Daniel, o caso da família que inclusive o prefeito de Gaspar é O Vandal, né? descendente, né? Vandale, Vandale. Vandale. Família E Rotequil. Rotequil? Rotequil tem em Gaspar bastante descendentes. Planck, Planquet, que é Planquet, né? Sim. Então eles ficaram entre Gaspar e Ilhota. Ilhota, mas foi na Ilhota que teve a colonização, no caso, idealizado pelo Vanlede, no Isso, caso, né? as terras comprado, claro, a maior era em Ilhota. Foi comprada também uma terra em Belchor, mas a maior era aqui onde hoje é Ilhota, né? Uhum. Aí ficou uma parte também pertenceu a Itajaí, que hoje ali é Espinheiros ali, hoje pertence a Itajaí, né? Uhum. Então assim, então por isso essa exposição ela teve o nome como a colônia belga e seus descendentes no Vale do Itajaí, não somente em Ilhota, Entendi. porque pegou toda a região. Muito importante, assim, foram descobertos, né? Teve vários achados, porque o senhor Mark Storms, ele, além de pesquisador da presença belga aqui no Brasil, ele pesquisa várias, né, colônias, várias tentativas, realmente toda a presença belga no Brasil, mas ele está se dedicando bastante a Ilhota, achou muita coisa sobre a colonização de Ilhota, e uma das funções dele, né, ele era bibliotecário na Bélgica. Nossa. Então, tem acesso a um então arsenal ele de viajou livros. para lá, ele foi em arquivos de Bruges, né? Teve acesso a muitos arquivos, a lista, né, dos imigrantes, tanto é que na exposição, né, hoje quem entra no site tem lá a lista, uma cópia original da lista de imigrantes de 1844, que saíram do barco que saiu de Bruges, né? Que saíram de barquinhos pelos canais de Bruges e foram até Ostende para depois pegar mar aberto para cá. Então, essa exposição realmente é muito importante. Ela agregou muita coisa, acrescentou muita coisa para a história. A gente fez né, fizemos vídeos depoimentos, também tá lá na íntegra, né, na íntegra não, a gente teve, claro, né, que compilar, na realidade, na íntegra, cada entrevista era quase 2 horas, né, de entrevista, depois teve Imagina, que né? Vai contando compilar história. em 15 minutos, né, ali um videozinho de 15 minutos, mas muito importante, porque a preocupação, até essa ideia surgiu da exposição, porque a preocupação do seu Mark era justamente as pessoas de idade estão partindo e aí não está passando A história, a né? história, o Sim, pouco que se sabe. E na realidade, muita coisa, como o Daniel também já tinha comentado antes, né, Daniel? Que com essas entrevistas a gente viu que muita coisa era é, costume belga. E nós não sabíamos, dentro das Uhum. nossas famílias. Daí, conversando com o seu Mark, a gente falava, por exemplo, minha família. Minha mãe sempre falou muito de brincar de perna de pau. Mas minha mãe hoje tem 96 anos, isso foi, né, quando ela tinha aí 7 anos, 6 anos, brincavam de perna de pau. Nós descobrimos que lá na cidade, e aí uma das descendências nossa da região francesa, da Valônia, porque né, a Bélgica é dividida ali em regiões. Lá existe o festival de palafita, o festival de perna de pau. Olha só. Então, isso é levado à risca lá e é um patrimônio lá da cidade, da região de Namur. Isso é levado assim, é uma competição. Realmente tem Olha competições, é só. muito interessante. Já pesquisei bastante sobre isso, muito legal. Tem coisas sobre o Natal, né, Daniel? Que também são. Sobre o São Nicolau, né, que a gente não conhecia como Papai Noel e sim São Nicolau, no caso da minha família, a gente descobriu na família do Daniel, e Também era aí isso. Era São Nicolau. quase todas as famílias entrevistadas tinham a história do São Nicolau, né? Olha só. Até da tradição, né, de deixar o capizinho ali pro cavalinho do São Nicolau comer, para deixar o presente. Então, toda essa tradição, na verdade, era uma tradição belga, né, europeia, né, mas na Bélgica Aham. também.
e assim vieram com os colonos, né? E era aquela coisa de sempre foi assim, Pô, sempre sempre foi foi assim, assim, mas não não sabiam que porque... era veio com Nossa. os colonos belgas, né? Aham. Que vem dessa raiz, né? Sim, Então aham, vocês foram lá e buscaram essa raiz sim. e achar achar essas características que se assemelham é uma coisa Uhum. interessante, né? E isso gera essa curiosidade, gera É esse que, engajamento, vamos dizer é que nos assim, né? depoimentos também, assim, a gente viu que basicamente todas as entrevistas, né, com todos os descendentes, poderiam saber mais, mas só que assim, era culturalmente nas famílias, as crianças não podiam participar da conversa dos adultos. Ah, Então, claro, um pouco se perdeu, mas só que muita coisa a gente tem ainda da tradição, mas muitos não sabem que é tradição belga, né? aham. E como não Uhum. tinha muito acesso também, não tinha Sim. essa uma noção também de Uhum. vou preservar uma história Uhum. para depois lá na frente contar para alguém, Isso. não tinha Aham. isso, né? Então Sim. assim, mas acredito que quando vocês chegam nessas pessoas que já são mais de idade Uhum. e sentam para ouvir elas, eu imagino que quando vocês saem a pessoa deve se sentir maravilhosa assim, Sim. porque o Rude me contando também aqui que o Rude faz esse trabalho também não na parte da cultura belga, mas sim na parte da Geral. política, Uhum. né? E das histórias dos personagens de Ilhota. E ele me contando também que quando ele entrevista, assim, uma pessoa mais velha que tem a oportunidade de contar o que viveu, a oportunidade Uhum. de contar as coisas e levar adiante, né? Essas experiências que eles Uhum. viveram, né? E no olhar dele também a gente vê a alegria de fazer Sim. isso. A gente vê também no olhar de vocês a alegria de fazer isso, né? Entrevistas de 2 horas para fazer um compilado, mas acredito Sim. que vocês assistem tudo lá, Sim. porque gostam e Aham. amam o que fazem, né? E tem que amar mesmo, Sim. realmente, né? Levam como um hobby. É, e a gente, eu digo eu como descendente belga, e a Ilhota em si só tem a ganhar com isso, né? Quanto mais parceiros a gente conseguir para a associação, mais a cidade vai ganhar, né? Eu vejo que Ilhota tem três vertentes fortes que deve ser explorado, né? Que é a questão da moda íntima e moda praia, né? Que já é trabalhado em Ilhota. Mas nós temos o Morro do Baú, que deveríamos trabalhar, né? O turismo rural. Uhum. E temos essa questão da cultura belga, dessa representatividade belga que temos no município, que é único no estado. Sim. A cultura em si a gente Uhum. precisa, né? Sim. O baú, o ecoturismo, né? É Uhum. uma coisa que tem que ser também Sim. mexido com toda certeza. Uhum. E aí, Pode falar, desculpa, querida. só para fechar daí a gente fechar o da exposição e assim, ó, com essas entrevistas, a gente vai disponibilizar, estou pretendendo, né, foi a TV Gaspar que fez toda essa parte, né, das entrevistas junto no projeto, né? Então, assim, para as escolas isso foi muito importante, porque a exposição teve como era um projeto pela Lei Rouanet, teve uma contrapartida que vieram as escolas, então assim, tipo Marcos Conder, foram todos praticamente assim, com exceção de algumas turmas noturnas no Marcos Conder, não foram visitar a exposição. Todos os alunos do Marcos Conder foram visitar a exposição. Tinha monitoras, inclusive eu tive a oportunidade de participar como uma das monitoras. Olha Então só, foi assim foi um presente para mim, né? Então, que tá legal. podendo fazer isso. Mas, então, assim, ó, sobre da exposição, né? A importância, queria frisar aqui a importância que foi, né? E que é, né? Esse material da exposição do seu Mark, porque ela vai contribuir muito na questão da educação. Pra você ter ideia, como ele é um projeto, ele foi um projeto realizado pela Lei Rouanet, esse projeto, a contrapartida eram visitas de estudantes de escolas na exposição. Inclusive, a exposição teve 2 monitoras, né? Então, tive a oportunidade, né? O privilégio de ser uma das monitoras, assim, um trabalho realmente que eu amei fazer, né? E, e aí, esse conteúdo das gravações que tem, né, na exposição, que ali é um compilado, 15 minutinhos, mais das entrevistas, ela vai ser disponibilizada num conteúdo maior, porque é um material realmente muito importante e vai acrescentar muita coisa para a questão da educação. Né? Porque hoje a educação do nosso município, quando se fala sobre o contexto da colonização dos imigrantes, ainda se tem, claro, tem, né? Hoje a gente tem a oportunidade dos livros, né, das nossas historiadoras aqui, 2 livros,
Tem esse livro do Patrick Marcelles também, que fala um pouquinho, né, mas principalmente das historiadoras, que é mais importante, né, essa, maior o conteúdo, né? Uhum. E aí esse outro material vem agregar muito. E com essas descobertas que eu já tinha comentado anteriormente, né? Por exemplo, descobertas de cartas, né? Então, vou deixar aqui o pessoal ficar curioso e ir lá na página do Patrimônio Belga, né, Daniel? E pesquisar, entrar na exposição, porque se tem cartas de descendentes pedindo ajuda, tanto pedindo ajuda para o governo por causa de, né, de brigas de terra, tem cartas de descendentes dizendo que todo o material os objetos, né, utensílios de valor da colônia estava sendo vendida por um dos administradores, inclusive o sino da igreja. Então, Nossa! que a gente tá numa procura, ver se a gente acha esse sino aí, pelo menos, né, para constar na história. Então, tem cartas também falando que aqui era um lugar promissor, que Olha tinham. só. Então, tem bastante coisa, cartas que foram descobertas nessa pesquisa da exposição. Tá lá. E essa página é aonde que fica essa página para as pessoas entrarem? Patrimônio Belga? É É, um site? isso é o Ah, site do Patrimônio Belga. Patrimônio Belga no Brasil. No Brasil. Isso, Ah, que daí legal. tem lá na aba, tem a colônia belga de Ilhota, tem várias colônias, né? Ali nos ícones, daí você entra na aba da colônia belga de Ilhota, e aí dentro da colônia belga de Ilhota tem a exposição todinha virtual, inclusive o vídeo aí, e aí também, além dessa importância para as escolas, né? Porque nós tivemos, por exemplo, Marcos Conder, né? O colégio ali mais próximo, mais fácil de acesso, né? Eles praticamente todos os alunos do colégio, os alunos do período matutino e vespertino, visitaram todos a escola. O noturno, a exposição foi até eles. Então, eu levei a exposição online Ah, que até legal. eles. A gente fez essa exposição, né? Por causa de questão até de horários, né? E tudo, Aham. né? E as turmas daí da noite estavam com os horários mais apertados para poder sair, né? E ir até a visita no casarão, que a gente daí poderia, né, com certeza, né, o casarão até a gente também tem que agradecer, né, que o pessoal, né, da prefeitura que Sim. dispôs o espaço para gente ficar 6 meses lá, o casarão também, né, as pessoas, né, da Secretaria da Fundação Cultural que tiveram à disposição para gente, a biblioteca lá que a gente estava sempre lá, receberam, abriam em horários fora de horário para a gente poder, né, monitorar algumas turmas, então foi bem bacana esse trabalho. Então, assim, a gente recebeu 1.000 e poucos alunos. Então, Nossa. 1.200 alunos a gente recebeu, foi monitorado. Fora os visitantes, os descendentes, né? Que daí eu acho também interessante o Daniel falar um pouquinho da pesquisa dele, da árvore genealógica, assim, quanto a gente está, né, procurando a gente por causa dessa pesquisa, né, das árvores. Daí eu vou, Imagina. Daniel É, aí. esse trabalho das árvores genealógicas é um trabalho que era um objetivo da Associação de Abelga desde a sua constituição, né? Então, a gente sempre foi procurado pelos descendentes. Assim que surgiu a associação, que ela foi sendo divulgada, as pessoas começaram a procurar nossa associação para saber mais sobre a sua origem. E a gente, né, sempre trabalhando nas árvores genealógicas. E com a exposição do Marx, esse trabalho se intensificou mais ainda. Então, foi muita árvore genealógica montada. A gente recebeu um material muito bacana do advogado de Blumenau, Genésio Deschamps. Ele também gosta muito de fazer essa pesquisa familiar. E ele começou pela família dele, e daí começou a crescer, a grudar em outras famílias. E assim ele Olha fez uma só. especial sobre a colônia belga, né? Então, com o material dele e com os demais descendentes que entram em contato com a gente, que daí a gente já vai anexando na nossa árvore, Nossa. a Associação de Belga tem um material muito extenso de árvore genealógica, né? E ali foi, assim, foi surgindo bastante curiosidades, né? Então, por exemplo, casamento entre primos era bem comum no início da colônia, até porque, assim, a colônia era uma Quem não colônia. era primo, né? Era, né, poucas famílias belgas, assim, não tinha muita comunicação com as demais colônias, uma Aham. pela distância, pela questão da comunicação, então tinha muito casamento entre primos, né? Teve a mistura entre as famílias, né, descendentes belgas, né? Então, tem casos, assim,
de irmãos de uma família casar com as irmãs de outra família. Então é bem bacana essa questão da mistura entre os descendentes, né? Próprios descendentes se misturaram aqui Sim, na exatamente. ilhota, vamos dizer assim, Aham. né? Então, por exemplo, tem um caso que dois descendentes da família Mais se casaram com duas Rosas Austin. O nome era Rosa Austin, né? Aham. Aí até comentei com o Mark, né, que eles vieram da Bélgica para o Brasil para conhecer uma rosa no Brasil, né? Uma Rosa Austin. Pois é, imagina, Sim. e vieram aí, talvez vieram separados, não chegaram Isso ali aqui, e exatamente. se encontraram. Até Aham. porque os mais vieram no primeiro navio, né? Isso. E os Os Ostins Austin vieram vieram no no segundo segundo barco. navio. Olha Então, só, então Sim. realmente e a questão, acho que também, né, além do povoado ser pequeno, não ter como sair para fora, né? Imagina para conhecer outras vai pessoas, pra para onde, né? namorar e para casar, né? Aham. Sim. E aí também tem a questão do idioma também, né? Isso. Porque, assim, uma curiosidade, né? Imagino que talvez muitas pessoas ainda não saibam, né? Mas a Bélgica, ela tem 3 idiomas oficiais, né? Então, ela tem o neerlandês, que é a região de Flandres, é a região do norte, né? E o neerlandês ou holandês, né? O pessoal conhece, mas tem a região que fala o neerlandês, tem a região do sul, que é a região da Valônia, que fala o francês, e tem uma pequena parte que fala o alemão. Então, são 3 idiomas oficiais, neerlandês, alemão e francês, e aí você imagina aquela mistura, Sim. principalmente o neerlandês, né, que é mais difícil Pois não é. é tão comum, né? A gente, para os nossos ouvidos, o francês já fica um pouco mais comum, né? Mas Se assim, o próprio sobrenome foi adaptado, imagina a fala, a língua, a Sim. comunicação entre eles, como não era adaptado também, para Uhum. um se entender ao é. outro ali, né? Era um. E sabe uma curiosidade, eu até vou comentar, porque assim, essa curiosidade eu ainda quero pesquisar um pouquinho, né? Mas a gente tinha, né? E eu acho que muitas crianças tinham assim, comentavam, ai, meu pai fala errado, né? Fala assim, por exemplo, Sally, Sully. Mas isso são palavras que daí eu comecei com essas entrevistas, a gente começou a perceber, eu estou percebendo, né, que não é porque eles falavam errado, e sim porque eles têm uma dificuldade, principalmente, né, os outros idiomas é diferente do português, não consegue o L, né, tem algumas nuances assim do nosso vocabulário que eles não conseguem falar. Então, Sully, em francês é sul. Aí foi muito interessante porque com a exposição também, né, a gente teve a honra de ter aqui a visita do embaixador da Bélgica, né? Inclusive, Ilhota foi, né, premiada assim em 6 meses, né? É uma honra, né? Um período de 6 meses, o embaixador teve 2 vezes, hoje não é mais, né? O senhor Patrick Herman, né? Na época era o atual, né? O embaixador na época era o senhor Patrick Herman. Então, ele teve 2 vezes visitando Ilhota, né, que foi uma na abertura da exposição do Marc, agora em 2022, mas em 2021 ele também esteve, né? E aí a gente estava comentando, e ele fez uma agenda para visita, ele, né, fez Olha só. questão de fazer uma agenda, né, De junto colocar a com ilhota no roteiro Isso. deles. uma agenda para visitas, né? A gente levou ele para visitar 2 escolas, né? Ele visitou Albert Schmidt ali no Baú, tá? As crianças apresentaram um teatro, porque eles estavam trabalhando, e assim, coincidentemente Nossa. encaixou bem certo, que eles estavam trabalhando sobre o tema da colonização belga, eles apresentaram um teatro com dança muito bonita, eles ficaram encantados, as autoridades, assim, porque estava o cônsul de São Paulo, o embaixador, e estava o cônsul honorário de Santa O Catarina. que Da- meio que é de é, Floripa daí, isso, assim. aham. Então, eles ficaram bem encantados, assim, com as apresentações. E aí, numa conversa, ele estava falando sobre gamela, a gente começou sobre gamela, e gamela, na minha família, por exemplo, eu tomei banho de gamela. Talvez, o que eu estou falando aqui, muita gente nem faça ideia o que é isso. Gamela é aqueles pratos, né, de madeira. Hoje a gente usa muito para decoração. Tipo, né,
uma barquinha de madeira, né? Uma gamela. E aí, os antigos aqui, eles faziam de madeira pra gente tomar banho. Eu Nossa. cheguei a tomar banho de gamela, então... Olha Então, só. aí, quando eu falei, estava conversando com o embaixador sobre isso, ele disse, mas gamela é uma palavra francesa? É esse prato? E aí ele me mostrou, né? A gente foi num local ali e tinha um Olha prato, aquele, só. isso é uma gamela. Então, é uma palavra francesa que está no nosso idioma, que a gente nem, né? Está no nosso dia a dia dos colonos ali, descendentes, a gente nem sabia. Então, as palavras erradas, o sale, o sule, minha mãe fala, troca o R pelo L, não sei o que são descendentes. Na realidade, isso era Cultural só. É Sim. cultural. cultural, Uhum. por Cultural. causa do idioma. Então, Uhum. bem... E sobre a árvore genealógica, Daniel, ali teve algum membro da associação ou alguém que conseguiu alguma cidadania, buscou isso? Tem alguém buscando alguma coisa nesse sentido? Tens algum... Legal a pergunta, Luiz, porque a gente também é muito procurado para essa questão. Eu imagino, por isso que eu já Sim. perguntei se... E até a gente teve uma reunião com o cônsul do Consulado Geral de São Paulo, né, o Thomas Mais, e eles nos explicou como é que é as regras para conseguir a cidadania belga, né? Então, assim, até quem nasceu até no ano de 1985, independente da geração, filho de belga é belga. Então, quem nasceu até 85, não importa a geração, consegue a cidadania belga. Desde que tem que apresentar todos os documentos de nascimento e casamento de todas as gerações até o colono belga, né? Até Ah, o... E o eu- óbito também, né? Isso. Isso. Mas daí tem uma ressalva, né? São os descendentes por parte de mulher, É, que é o meu caso. isso. Mulher Eu não sou, eu consegue. sou descendente. Aí a gente estava falando de casamento sobre primos. Meu pai e minha mãe são primos, né? Casaram. Então, na parte que eles são primos, eles são descendentes da família Villain, uhum. né? E a minha mãe, descendente da família Van der Hurt também. E aí, só que eu sou descendente por duas bisavós. As minhas duas bisavós eram filhas de belga. Então, eu já não Ah, tive o direito, não tenho o direito a pegar a cidadania, né? Nessa convenção, nessa lei que hoje, atualmente, a Bélgica trabalha, né? Eu não tenho direito. Então, assim, tem a linhagem também, essa questão da linhagem feminina, Isso. olha né? E só. aí, quando ela vem masculino, o masculino passa para a mulher para nela, né? Encerra A nela. mulher consegue, mas só que daí ela não consegue Os filhos passar. dela já Não, não. não consegue Olha passar. só. Então, Pegando, no caso, o exemplo da minha família, eu sou descendente pela linhagem, né, dos pais, né? Só que eu não consigo porque eu nasci em 92. Agora, os meus primos que nasceram antes de 85, eles conseguem. Olha. Então, a gente está trabalhando, a gente está buscando os documentos Aham. para conseguir a Que cidadania daí, belga, através dessa nova lei, vamos dizer assim, é uma lei que é uma regra, uma lei que tá vigente, que tá vigente. Isso. porque cada Então, país tem as suas regras, né? isso. Aham. Por exemplo, a regra da italiana já é diferente da belga, né? A gente é muito comum, né? Aqui na Sim. nossa região, a Eu gente ia tem, dizer, italiano é é uma cidadania que consanguíneo, eu né? sempre escuto, assim, que tem gente Sim, que aham. consegue, inclusive Mais minha prima fácil, né? conseguiu. Mais fácil, mas também assim, alguns acordos terminaram, mas não é o caso que a gente não está falando da Aham. italiana, né? Mas assim, mas depende muito do país, né? Então, né, a Entendi. gente teve aí Luxemburgo que, né, Abrir uma janela. abriu uma janela. Então, assim, hoje atualmente a Bélgica trabalha com essa regra. Essa é a regra, aham. É, Então, então, os que nasceram a partir de 85 não tem nem, vamos 1900, dizer, nem por Os onde caminhar descendentes ali daqui nisso de aí. Ilhota, não. Não conseguem Não chegar. conseguem. Olha só, Uhum. interessante. Mas então ainda tem muitos ainda que conseguem. Sim. Então quem tiver interessado, né, também, a gente está à Sim, disposição para tirar as dúvidas, né? muito bom, muito E, bom. inclusive ajudar a fazer a pesquisa, porque como a gente tem todo o material da árvore genealógica montado no Family Search, e lá a gente consegue muitas vezes conseguir verificar onde está as certidões de daquela pessoa, né? Sim, porque vai ter Tá. que ir nos cartórios Isso. todos para achar a Nas certidão. igrejas, principalmente nas primeiras gerações lá, né? Aí é de óbito também, tem que estar sim, tudo E, ali. nascimento, casamento e óbito. Olha E só. aí também, né, tem, claro, depois de juntar toda essa documentação, tem que passar por uma análise do consulado, né? Porque daí vai ter todo um processo justamente dos sobrenomes, dos nomes, vai ter que ser feito judicialmente, uma né, retificação. toda uma retificação, né? Tem mais questões também das certidões que vêm da Bélgica, né?
do imigrante lá, né, que saiu lá da Bélgica, que você vai ter que ter a certidão dele, se é uma certidão ou de nascimento, se ele era casado tem que ser de casamento, né, e se ele só nasceu e casou no Brasil vai ter que ter de nascimento lá, mas se ele já veio casado de lá, então tem que ter casamento e nascimento, e aí tem que ver, porque a gente tem que ver até em questão com o consulado tem que, né, ver essa questão, né, não consulado, a Bélgica em si, né, porque a Bélgica ela só se tornou país em 1830, então antes ela pertencia a territórios, né, com ocupações francesas, holandesas, e ela foi, né, ocupada por vários países, né, então teve Entendi. ocupações, então como país ela é só a partir de 1830, então tem bastante, mas tem possibilidades, Tem né, a possibilidade, sim, né? dentro Isso dessas existe, é. regras, né, dentro das regras que atualmente a Bélgica trabalha, né. Aham. Uhum. E nada impede de futuramente também, talvez essas regras forem sendo mais Sim, maleáveis ou não, né? apesar de É, abrir um tratado, né, um isso. acordo, Aham. né, pode É, ser. a lei, a regra, ela se modifica quando ela se existe uma massa vamos dizer, de Isso. pedidos, né? Até Aí, o doutor Ricardo, o doutor Eduardo tiveram aqui, e ele comentou isso, assim, a lei, ela muda quando existe várias demandas. Existe várias demandas sobre isso, isso. vai ser criada uma lei. Uhum. A lei só mudando um pouquinho, né? Mas a lei do consumidor, o Procon, foi isso. Então, era muita reclamação, era muita coisa. As empresas realmente não davam bola para o consumidor em si. Foi que se criando essa demanda, acabaram criando o Procon e essa justiça de pequenas causas. Então, e aí isso reduz a quantidade de demanda. Então, regras e leis são isso, né? Vai criando demandas e talvez futuramente tenha essas mudanças, né? E até E uma curiosidade, Luiz, falando do nosso amigo Ricardo, ele também tem uma genealogia belga também. Ele tem tem descendência Maba e mais um sobre Verplaetst. Verplaetst também tem na genealogia do Ricardo. olha Então o só. Ricardo também tem um sanguinho belga lá correndo naquela veia. E ele faz parte da associação então E ele também. também é Olha sócio da aí, Ilha ó. Belga. Isso que é importante, né? Sim, Vocês, não é só, não fica numa bolha, no núcleo, né? sim, Tudo sim. todos os eventos, todas as ações que vocês fazem abrange a cidade inteira, todas as pessoas, tudo isso que é legal e é por isso que a Depois associação assim, está ó, crescendo cada vez mais, né? depois de 4 anos de pesquisa, tem muito descendente belga na nossa região que nem sabe que é belga. Tem muitos. Eu Aham. imagino que Muita gente. a quantidade de mistura, né? A quantidade Sim. já, vamos dizer que já até veio misturado, vamos dizer assim, né? Porque já tinham várias regiões, já eram já vários idiomas e aí vieram para cá e aí já Sim. e aí misturou mais ainda, Aham. então eu acredito que tenha muita gente que nem faça noção, nem tem noção Sim. que é. Uhum. E mudou muito o sobrenome, daí casa, Sim. daí às vezes tira o sobrenome de um, bota o sobrenome Isso. de outro e vai se perdendo isso Tá. Uhum. conforme o passar do tempo. Ainda bem que existe vocês para tá resgatando isso, né? Sim. Puxando Aham. isso, puxando e Isso. agora deixando isso registrado, né? Na árvore genealógica, nas Isso. ações, em tudo, né? Nas Uhum. exposições que vocês fazem. Isso é gratificante pra gente que é descendente, né? E como cidade, né? Que cultura é uma coisa que pra mim tem que ser muito investido, assim. Uhum. Cultura, a pessoa que tem cultura, ela já é diferente, já. Para mim, assim, a pessoa, ela já vai se portar diferente, ela já vai buscar outras coisas diferentes. A gente não pode deixar, principalmente as nossas crianças, nossos jovens, né, adolescentes, ficarem sem cultura, né? Uhum. Sem cultura é complicado. A cultura, ela vai se adaptando também, a gente sabe disso, né? A mesma cultura que a gente que tinha quando eu era adolescente, não era a mesma de quando a minha mãe era adolescente e que não é a mesma do que quem é adolescente agora, né? Isso Sim. sempre vai se adaptando, mas um povo sem cultura não tá fadado ao fracasso, vamos dizer Sim. assim, porque a Não gente tem tem que ter história, né? cultura, Um não tem povo sem história. cultura é sem um povo É sem sem história. história, sem história, realmente, é isso E a mesmo. gente valoriza a cultura e, né, falando do calendário de eventos, a gente tem o concurso de histórias em quadrinhos, porque a Bélgica ela é muito forte, ela é uma produtora de histórias em quadrinhos, né? Ela tem um museu dedicado a histórias em quadrinhos. Os personagens, né, os Smurfs, muito conhecido, é belga, o Tintin é belga, o Spirou. Então, tem essa tradição forte na Bélgica. E a gente, com esse trabalho, a gente conheceu o cartunista, né, o Aldo Mais,
que ele mora em Gaspar, atua bastante em Brusque, ele é um cartunista e é descendente da família Mais. Olha só, Já através desse tava no projeto. sangue, Já viu? tava Nem no Já sei. sangue. tava. E ele, tipo assim, não... Ele não, ele não tinha essa real noção de que era. não, ele não tinha muita ligação, sabia que, tá mais porque é Aldo mais dos Anjos, né? Ele é Aham. mais por parte de mãe, mas ele não tinha ele não, até a gente entrar em contato com ele, fazer esse contato, ele não tinha tanto assim, essa curiosidade pela descendência belga, não tinha ido, né? E não E tinha talvez aí, nem noção da ligação que tinha Sim. a profissão dele e atual com o Exatamente. e ele passado tem há já. 20 anos a revista Cartoon em Brusque, é muito Olha famosa, só. já fez aqui umas tiradinhas, umas historinhas de Ilhota, né? Olha. Então já tem a revista, ele fez uma edição que entrou Ilhota, edição com Gaspar e Ilhota, né? Bem legal. E ele tem um trabalho bem bacana. E inclusive, né, aí já aproveitando depois, vamos falar mais um pouquinho da história em quadrinhos, depois a gente pega um gancho para um outro assunto que é o ovo que a gente tem aí, que muita gente tem curiosidade, É tava em verdade. Ilhota, mas aí, então vamos, né? Então a gente tem o concurso Histórias em Quadrinhos, né, que é para todas as faixas de idade, né, desde os 6 anos até idoso, pode estar montando suas histórias em quadrinhos e enviar para nós. Né? A gente agora vai abrir as inscrições, também vamos divulgar nas nossas redes sociais, né? É o terceiro agora ou vai pro quarto? Não, é o terceiro, né? Terceiro concurso. Terceiro Nossa. Aí e a premiação será na Semana Belga, então entre o dia 21 a 28 de julho. Então, quem gosta de produzir histórias em quadrinhos, né, desenhar, criar histórias, coloca o seu dom no papel e envia para nós, né? A gente para claro, a avaliação, né? Porque é um evento, né, organizado juntamente com a Academia de Letras do Nossa. É uma Brasil de Ilhota, parceria né? isso, Que maravilha. Então, eles que fazem a avaliação. Isso aí. E é um evento bem bacana também para promover a cultura belga no nosso município, né? Sim, incentivar, né? E, Incentivar. né, incentivar as crianças e adolescentes e os adultos a se tirarem com a Sim. cultura, com... E participarem do projeto, né? E esse ano a gente fez uma mudança no calendário, assim, em algumas datas a gente, né, porque a gente mantém os nossos eventos, mas alguma coisa a gente teve que adaptar, né, readaptar para uma realidade que facilitasse mais para todos. Uhum. Então, assim, por exemplo, o calendário da História em Quadrinhos, o primeiro e segundo concurso, a gente fez um menor espaço de tempo, né, para as pessoas as crianças se inscreverem, as pessoas, não só crianças, porque Sim, não aham. precisa estar, não é, ela tem 3 faixas etárias, como o Daniel comentou, né? E ela é aberta para qualquer pessoa. O primeiro concurso, como a gente não tinha noção, nós estamos na pandemia, a gente lançou um concurso exclusivo para a cidade de Ilhota. Aham. Já no segundo concurso, e a gente fez essa parceria com a Academia de Letras, né? E aí, no segundo concurso já foi aberto para o Estado, onde a gente teve, não, na realidade é o quarto concurso. É o quarto? Isso, é o Que quarto, legal. isso. Aí o segundo concurso nós já tivemos participantes, inclusive uma ganhadora de São Bento do Sul. Isso. Nossa. Ó, recebeu o prêmio online ali, Uhum, né? foi bem Então, ainda bacana. estávamos ainda meio uma meia pandemia, semi-abertos Aham. assim, né? Ainda estávamos aos pouquinhos, né? Voltando à normalidade. Então, aí ano passado a gente teve 2 ganhadores de Itajaí também, só. já teve participantes que a gente agora esse concurso ele é aberto para o estado, para todo o estado de Santa Catarina e ele envolve o quê? O tema geralmente é envolvendo a cultura da imigração, a cultura de Ilhota, locais de Ilhota. Agora a gente abriu para locais, né? Sem falar da Bélgica, o cenário da Bélgica, pode usar o cenário da Bélgica, Uhum. né? Então, para conhecer mais. E ia ser bem bacana. E aí, ano passado, a gente premiamos também o professor que inscrevesse mais alunos, Ah, que né? Para legal. valorizar Que também o legal. professor ali. E aí, o que mudou é esse ano que a gente vai lançar agora. Nós já devemos estar lançando agora início de março, né? Daí começa o calendário escolar. Isso foi uma sugestão dos professores, que geralmente a Academia de Letras tem muitos. Grande maioria é professor como membro, né? Uhum. E aí eles sugeriram para que a gente lançasse no início do ano concurso, junto com o calendário escolar, porque eles trabalham essa questão da história em quadrinhos mais Que no primeiro legal. semestre. Meu, que... Então, Nossa, vai como vocês dar... estão dentro da educação, né? É uma maravilha isso, né? Isso é E gratificante, né? Tá aí... entrando assim.
E aí a gente, ao invés de fazer a premiação lá no Dia das Crianças, ali próximo ao Dia das Crianças, a gente vai fazer a premiação na Semana Belga, ali do dia 21 a 28 de julho, né? Nossa. Como a gente está começando antes aqui o calendário, né? E aí a gente tá no quarto, né? Quarto, Passa rápido, quarto, né? quarto concurso já. Concurso de história em quadrinhos. Nossa. E aí, falando em quantidade, mudando então um pouco pro ovo gigante. O ovo gigante, então, é o terceiro ano seguido. Então, né? Aí a gente vamos pegar o ganchinho do ovo gigante, porque muitas pessoas até passam, né? Ele estava ali próximo do colégio, agora atualmente, né? Então, em 2020, 2021, né? A gente fala 2021, nós somos convidados pela VIP, a Associação Visite Pomerode, que é uma associação, inclusive, que já eles palestraram em Ilhota. Isso, eu ia falar, eu participei da palestra lá. Isso, né? Eles têm uma visão, a VIP, ela vamos dizer, ela alavancou Pomerode para o turismo cultural. Então, ela tem, né, é uma associação de empresários, né? Eles vieram. Nós usamos, né? Nós nos baseamos muito, a Associação Ilha Belga se baseia muito no trabalho, se baseou muito no trabalho da VIP. Inclusive, nós visitamos eles antes de, né, iniciar a associação. E eles vieram palestrar aqui em Ilhota, né? Falar um pouquinho do modelo. Eles são referência no estado, né? De associação modelo. E aí eles nos convidaram em 2021 por causa da pandemia, que ainda não iriam abrir todos os espaços, ia só ser visita e pontos, não teria a Osterfest em 2021 também. Eles nos convidaram para pintar um ovo, né? Que eles iam fazer a Ierparade. São ovos gigantes de 2,5 metros, né? Com várias culturas. Então, a cultura belga foi convidada e aí, nesse momento, surgiu, vamos fazer um ovo de cartoon. Nós temos um cartunista aqui, o Aldo, convidamos ele topou, né, fazer. Então, o ovo, ele é pintado, além de ter as cores claras da bandeira da Bélgica, né? Ele é pintado de um lado com os personagens do Aldo, da revista dele, né? Que são personagens que ele criou nesses 20 anos ali. E do outro lado tem os Smurfs. Mas tem uma história bem legal, né, Daniel, essa dos Smurfs, porque para a gente poder ter a imagem dos Smurfs lá, nós entramos em contato na Bélgica com os detentores da marca dos Smurfs e recebemos autorização para pintar, e eles aí, inclusive, né, mandaram 2 desenhos para a gente escolher, porque daí como ela é uma marca registrada, muito famosa mundialmente, então a gente tem que seguir, né, as regras exatas de pintura, de modelo. Então foi bem bacana esse contato, né, também com a empresa detentora. Então, e aí quem pintou então foi o Aldo daí, é isso? O Aldo... E todo mundo! O Aldo, o meu esposo Wilson também gosta de pintar, o filho dele. Então o Aldo desenhou. Ele né, ele passou o desenho dele pequeno lá, passou pro ovo gigante, mas teve aí um mutirão para ajudar na pintura. Teve os auxiliares todos dele ali. Ele era o que tinha o dom, vamos dizer, de desenhar em si, mas para pintar teve todo um apoio. Imagina, é 2 metros e pouco de ovo. 2,5 metros, né? Não tem como deixar uma pessoa só pintar, então, né? pintamos no final de semana, um sábado o dia todo, até a noite, e um domingo o dia todo. Então, é um mutirão. E esse ovo, ele participou da 13ª Osterfest, né? Que foi o primeiro ano que nós participamos ali com o ovo. A VIP cedeu esse ovo para a associação, né? Ela deu, mas o ovo tem que estar sempre disponível, né? Para voltar para lá. Isso para a gente também é excelente, né? Isso é... Então, né? Aí, ano passado, também 2022, ele voltou para lá. Inclusive, aí eles lançaram o mapa, né, da caça aos ovos. Foi bem interessante, né? Porque tem... ano passado, acho que estavam com 13 ovos. Eu não vou ficar falando em quantidade para não errar aqui. E aí... Esse ano eu acredito que vai entrar mais alguns, talvez, né? Não sei se vão entrar mais. E aí o ovo também, ontem, inclusive, né? Segunda-feira, ele partiu para Pomerode novamente para participar da 15ª Osterfest. E aí já vou adiantar o local que ele vai ficar, né? Ele vai ficar no Alles Park.
no Parque do do Gelo Gelo, lá, que isso. legal. Fomos privilegiados, né? Nossa, e é muito lindo lá o local. Já estive lá no Alice Park e é muito lindo aquele local. Vamos E ficar Então tem que lá. vai voltar ficar lá mais agora bonito pra bater ainda. a foto Agora eu do vou. É ovo. verdade, eu vou voltar lá, bater a foto lá do ovo agora. Do ovo, é. Que Vai ficar legal. lá até o final da Osterfest, né? Que é dia 9 de abril. E depois ele retorna para Ilhota também. Sim, Ele nossa. fica aqui durante o ano e vai visitar Pomerode todo ano. E toda essa porta aberta devido a vocês irem atrás para buscar conhecimento através da VIP, né? Então eles eram referência, Sim. aí vocês foram atrás, buscaram, trouxeram eles para cá, fizeram a palestra, né? Então fomos presenteados com essa oportunidade de estar lá com o ovo. Aí já puxou essa questão, já puxou um artista e já puxa a questão do Smurf. Então imagina o trabalho que é, mas depois de pronto é gratificante, né? Hoje vocês dá de ver que enche o brilho o olho de falar que o ovo vai voltar para lá e vai de novo ficar em exposição e pô, num local lindo que é o Alice Park, né? Que é um local Não, muito bonito. Hoje a interação da Associação Ilha Belga é muito grande. O núcleo assim de amizade, de pessoas envolvidas com o projeto é bem grande. Sim, imagina. E é por isso que, né, a Sueli comentando, né, da mudança da data da história em quadrinho. É que entramos no 4º ano da associação, né? Então a gente vai amadurecendo, né? O projeto, nós já amadurecemos bastante, porque não é simples, né? Como você Não. comentou lá no início, que a gente deu algumas cabeçadas assim, mas é normal, né? Mas nem por isso desistimos, Isso aí. né? A gente cada vez procura melhorar mais, né? É isso que cria a força e isso que dá essa credibilidade para vocês, né? Por isso Sim. que tem tanta gente de fora também engajado nessa associação, nessa ação, né? De fazer isso, né? De resgatar essa cultura. Até falando sobre pintar, a gente já fez aquelas pinturas sobre os Bem postes lembrado. também, né? Isso, Já foi feito. E aí o pessoal da Cressol também já ajudou vocês nisso, Sim, né? legal. Ajudou também. Então a Cressol eu vi que é um parceiro de vocês, né? Eles estão sempre Sim. ajudando, né? Ajudaram com mais alguma coisa. Sim, nós temos um projeto das geladeiras literárias, Das geladeiras né? literárias, né? Num projeto da associação, né? Nós conseguimos a patrocínio, a primeira geladeira, né? Da empresa que fez a plotagem, então ela deu uma plotagem pra gente como patrocínio, né? E nós íamos aí atrás de pedidos, né? Para os nossos empresários, quem quisesse, né? Ajudar a plotar as geladeiras, porque o objetivo era colocar uma geladeira, pelo menos em cada bairro, ou bairros mais próximos, né? Assim, pegar 2 bairros próximos. E essa geladeira literária é o quê? São livros, né? Que as pessoas doam. E, inclusive, Hoje é o hoje é o Dia Internacional, né? do- Dia 14, dia da gravação, hoje é o Dia Internacional da doação da de, doação de livros, né? né? Então, O vídeo vai ser lançado mais pra frente, mas no dia que a gente tá gravando hoje, dia 14, é o dia que é o Dia Internacional da doação de livros, né? Isso é importante. Cada geladeira ela é plotada com uma cidade da Bélgica, né? Então a gente está levando a cultura, né? Os livros para a comunidade e também um pouco de informação do país de origem dos colonos, né? Maravilha, isso. Divulgando a Bélgica. Então, obrigado a Ilha Belga, né, pelo início e obrigado a Cressol, então, por também tá dar apoiando essa esse alavancada, projeto, exatamente. porque é muito importante, né? Eles têm a mão de obra, precisam de mais mão de obra, mas a questão financeira É também importante. bate muito na porta, né? Então, até por isso que tem tantos eventos, tantas coisas que vocês fazem para sempre estar arrecadando, né, para a associação. Movimentar. Inclusive, se puderem ajudar, ó, compre uma blusinha dessa, né? Uma blusa dessa direto com @Ilhota Belga, ou se não com o contato do Daniel, o contato da Sueli. Chaveirinho também eu já Temos vi que também. tem também para vender. Então, ou seja sócio, pague a mensalidade, trimestral, semestral, é baratinho também. Vai ajudar muito, muito para a associação, isso é muito importante. E falando um pouco, Daniel, sobre você falou ali que vocês falaram sobre a questão que é hoje a Ilhota Belga, né? A Ilha Belga, ela envolve muita gente, muitas pessoas, muitas autoridades, né? Muitas pessoas engajadas, cada um numa parte, mas que tudo se une no mesmo propósito, né? Tem essa situação da Univale, né? Que a Univale também entrou em contato com vocês para estarem fazendo um projeto de irmandade, né? Isso. Então, Tilt com Ilhota, né?
explica pra gente um pouquinho como é que funciona isso e quais são as semelhanças, vamos dizer também, né? Que eu sei que vocês pesquisaram antes, as meninas lá da relações exteriores, né? E, Também pesquisaram, mas fala um pouquinho pra nós, então, sobre esse projeto também. então, a Associação Uniabel, quando foi constituída, ela foi construída já com seus objetivos, né? E a cidade, fazer o irmanamento com uma cidade da Bélgica, estava dentre eles, né? E eu me recordo que foi você, né, que a Univale entrou em contato com você na época, e você já não encaminhou para a associação, né? E Sim. nisso começamos a fazer as reuniões, porque tinha um projeto dentro de uma turma de relações internacionais, né? Que trabalhava a questão das relações. Aí eles fizeram grupos, né? Dentro daquela sala, e cada grupo ficou responsável por um país. E teve um país que pegou a Bélgica. E aí nessa entrou em contato com você, que Isso. encaminhou para a associação. Aí E, nisso começamos só para fazer um adentro, quem botou eu em contato com o Luiz também, que era o Isso, professor da professor Luiz. Univale, Aham. foi a Ariane Silva. A Ariane Silva, filha da professora Elaine, já foi a professora, a mãe dela. E aí ela, quando soube disso, ela pediu para falarem comigo. E Sim. aí, quando eles vieram falar comigo, eu falei, meu Deus, não tem uma mão melhor que eu vou te colocar. Eu falei na hora, professor Luiz, eu falei, cara, não tem gente melhor que eu possa estar te encaminhando do que eles. E aí mandei falar com vocês que eu sabia que dali para frente o projeto ia ser encaminhado, né? Mas Foi só para cortar um pouquinho, claro, só para dar o mérito também para Ariane, porque ela que fez o falou ali, ó, encaminhamento. busca o Luiz, que o Luiz era vereador na época ainda, Isso. né? Aham. Então busca o Luiz que ele já tá engajado nisso. E aí eu, como tinha vocês como base, né? Eu disse, não, então vão ali, vamos conversar. Fizemos aquelas reuniões, né, online no começo, Foi que eu acho que isso, foi foi bem na. pandemia, né? Sim, foi Pandemia, pandemia a do gente não podia, 2020. é verdade. Foi Eu acho. bem no auge da pandemia, só em casa, só, Sim. só virtual. Desculpa cortar, mas só pra realmente a Aham, gente dar os méritos a todo Claro. mundo, né? aham, sim. Mas Não, aí continuando no começamos projeto. então a fazer as reuniões, né? Nós com a turma da Univale, juntamente com o professor Luiz. E aí a indicação da cidade Tilt veio através do Mark. Então o Mark, além de fazer a Ah, exposição, ele está sempre presente nas nossas ações também. E ele fez a indicação de Tilt porque é a cidade que mais enviou colonos para a Ilhota. Então a boa parte dos imigrantes belgas de Ilhota são da cidade de Tilt. E também tem outras semelhanças, como o Ilhota, né, tem a questão da moda íntima e moda praia, o têxtil em Tilt é muito forte também. forte, é. Porque é importante nessa questão de cidade irmã, tem que ter essas semelhanças de tamanho de população, tamanho territorial, tamanho, a questão do comércio, né, da A economia, né? Tem que economia. mais ou menos ficar tudo Uhum. mais E ou tem menos. essa ligação muito forte, né, dos descendentes belgas com a cidade de Tilt. Aí, Então, foi uma indicação do Mark. Aí nós, a Associação Ilha Belga, junto com a turma de Univale, né, desenvolvemos o projeto. Aí esse é um projeto que quem tem que enviar para a prefeitura de Tilt é a prefeitura de Ilhota, né? Então entregamos o projeto para a prefeitura de Ilhota, eles enviaram, né, a proposta e agora estamos aguardando o retorno retorno. da cidade de Tilt, né? Uhum. Mas foi bem bacana, teve também o envolvimento do cônsul honorário de Florianópolis, e Eru Servais, Isso. tanto no envio da carta, como também ele esteve lá na cidade de Tilt já conversando com o prefeito. Nossa. Ano Então, passado, em viagem à isso. Bélgica, ele fez questão, né, de colocar no roteiro dele a visita no prefeito, falou de Ilhota, falou do projeto nosso que nós tínhamos enviado para lá. O prefeito ficou de analisar com carinho o nosso projeto, então estamos aguardando aí a resposta da Bélgica de Tilt, né? Maravilha. Torcendo para que Sim. dê certo, né? Não Porque não é um projeto simples, né? não é um Mas projeto assim, bem. tá muito bem encaminhado, né? Tá Uhum. muito bem Entre encaminhado. poder públicos, né? Daí Sim, é de sim. prefeitura para prefeitura, né? Aham. A associação fez toda a parte, montamos o projeto todos né? Todo e entregamos junto com a Univale, né? Aham. E aí entregamos para a prefeitura pronto. E aí, Só para encaminhar para ti, eu acho isso, que. mas torcendo aí para Sim. que dê Sim. frutos, né? E apadrinhado, vamos dizer assim, né? Que já tá, o cônsul já Sim. tá em cima Uhum. também, já Sim, ajudando. Isso ajuda muito, o né? consulado Senão... De São Paulo também, né? Tanto o cônsul geral quanto o cônsul, né? Porque no consulado de São Paulo tem dois cônsul, né? O cônsul geral e tem o cônsul que cuida da parte mais documental, né?
e também estão de total apoio para gente, para os nossos projetos, assim, de Tilt também, né? Apoiaram o nosso projeto, né? Ajudaram a fazer correções, né? Traduções. Tudo antes da gente enviar, né? Trazer toda a todo o projeto em si para entregar para a Prefeitura de Ilhota, nós passamos pelo consulado para eles, né, ver se Hum. tem alguma coisa para corrigir, para acrescentar, para ver o conteúdo se estava bom, de acordo para nós enviarmos para lá, né? Então a gente teve todo esse apoio também. Assessoria. Né, a gente tem uma associação, ela tem uma grande, assim, uma boa relação com o Consulado Geral da Bélgica em São Paulo, que é o qual Santa Catarina é reportado, né? Então, a nossa cidade é reportada. E também, né, com a embaixada também, sempre muito solícitos, sempre, né, prestativos para gente, assim, nos nossos pedidos de dentro do que é, né, da Uhum. alçada, né? A gente também não abusa, né? Não, mas é Mas isso é que... uma É parceria isso. muito bacana, uma conversa, né? Sempre Aham. essa relação, né? E também e a gente se dá assim, é como você falou, né? O trabalho da associação, ele é um trabalho muito sério, né? É um trabalho, né, sério. E eles estão vendo realmente que a gente está resgatando essa questão, né, de valorizar a cultura belga, né? Trazer para os nossos imigrantes, juntar com a nossa cultura, né? Sem esquecer, claro, também a nossa cultura aqui local, mas, né, é sempre acrescentando a cultura belga, né? Sim, Então, resgatando, porque sim. tudo é uma adaptação, né? A gente vai se Uhum. adaptando e vai fazendo de uma forma mais cultural nossa, misturando, mas vem uma linha, existe uma linha que vem lá de trás, né? E vocês são os responsáveis por estar puxando essa linha, né? E é importante isso, né? A gente buscar essa tradição, essa cultura, né? E conhecer um pouco mais, né? Então, cultura, quanto mais, É. melhor, né? E com isso também, né, em 2021, em novembro de 2021, a gente foi, assim, eu acho que não só, claro, né, a valorização do trabalho da associação, mas em si a cidade de Ilhota foi vista, porque isso que também importa para a associação, né, e a cidade, a gente quer levar, alavancar a cidade, ajudar a Uhum. alavancar a cidade, né, então fazer ela ser vista também, ser conhecida, né, e e aí a gente teve, né, o prazer, né, o privilégio, né, de ter aqui pela primeira vez na história de Ilhota um cerimonial da, de juramento da cerimônia de um cônsul, né? Então, Olha só. o cônsul honorário de Florianópolis, essa cerimônia iria acontecer em Florianópolis e acabou acontecendo em Ilhota. Então, Ilhota. tivemos, né, em 2021 a visita do embaixador, né? Toda a comitiva, na realidade, foi assim, acho que a maior visita de comitiva belga em Hum. Ilhota foi em novembro de 2021 para o cerimonial de juramento da posse do cônsul honorário de Santa Catarina, que foi feito em Ilhota. Nossa, Ilhota É, sendo conhecida e reconhecida, né? Reconhecida. Sendo exatamente, esse foi que ser é reconhecida, né? reconhecida Uhum. Um dia por... a gente teve, me corrige, né, Daniel, se eu esquecer alguém aqui, a gente teve a presença do embaixador, da comitiva belga, né, do embaixador, o cônsul-geral da Bélgica de São Paulo, o cônsul da Bélgica de São Paulo, o cônsul honorário que foi, né, o que recebeu as honras. Daí tivemos o conselheiro da região da Valônia, que é a embaixada, né, a diplomacia belga tem conselheiros das regiões, né, representativamente comerciais, né, e tudo. Então, teve o conselheiro da região da Valônia, o conselheiro da região de Flandres, né? Uhum. Isso, então, Nossa, foi bem importante o cerimonial para Ilhota. Então, isso é muito não é gratificante, né? gratificante, né? Ter esse Gratificante. reconhecimento, né? Da Sim. Ilhota ter esse reconhecimento, né? Então, E nós também tivemos o privilégio de também visitar o consulado da Bélgica em São Paulo, né? A gente acho. recebeu o convite do Mark, que ele ia ser condecorado como Cavaleiro da Ordem pelo trabalho que ele desenvolve sobre a cultura Não. belga no Brasil, né? Então ele foi condecorado com esse título e para a cerimônia ele, né, ele nos convidou. E então a gente aproveitou essa oportunidade, com certeza, Claro. de participar desse evento que foi na casa do cônsul, né?
E no dia seguinte a gente visitou o consulado da Bélgica em São Paulo, né? O escritório. Então foi uma experiência bem bacana, foi um privilégio. legal. Com certeza. E tem que ser visto, né? Tem que estar lá, né? Tem que Sim. aparecer, tem que ir. E aí vai movimentando as Isso. coisas e eles vão vendo o Ilhota Uhum. e vai vendo a grandeza que é sobre essa questão nossa cultural, né? Essa Uhum. questão dos belgas aqui de Ilhota, Sim. né? Então é um trabalho magnífico que a gente só tem que agradecer, né? Eu Uhum. como descendente e qualquer outra pessoa da nossa cidade que tem essa noção de cultura, né, e que saiba da importância que é a cultura para a cidade. Então, vocês movimentam tudo, né? Então, desde um lazer para as famílias com os pedais, Uhum. desde dessa questão da exposição que mexeu com a educação. Então, Uhum. aí vem a questão dos livros que também vai mexe com a educação também, a Uhum. cultura. Então, Cultura, Cultura, né? tudo mexe, turismo. todas as pessoas, né? Uhum. Não é uma coisa realmente feita para uma bolha de pessoas e só Sim. para aquele núcleo. Não, Uhum. é tudo pensado para um todo, né? E aí, quando fazem os eventos, dividem os seus lucros, vamos dizer assim. Não, vou ficar tudo para a associação, não. Vamos dividir ainda metade com a Isso. sociedade civil para a gente trazer Sim. mais engajamento à Uhum. associação. E realmente, eu conhecendo vocês particularmente, né? Sei que vocês fazem isso de coração mesmo, porque por gostar e as doações por vocês entenderem a importância que é essas outras questões sociais, né? Como as casas que abrigam dependentes, Uhum. né? O nosso bombeiro voluntário que hoje é o nosso socorrista. Então, Isso. a gente não tem um médico, no caso, um UPA, PA, 24 horas. Então, hoje eles são nossos socorristas. Então, Uhum. vocês são importantes, né? Para isso, né? Então, além da cultura, vocês conseguem equilibrar o estar social, né? Social. O social Uhum. das pessoas. E isso é incrível, né? Incrível. Não é qualquer associação que consegue fazer esse equilíbrio, né? Então, isso mostra que vocês não estão para brincadeira, né? Então, mostra também que vocês merecem muito É apoio, uma né? equipe Merece. bem aguerrida, né? Bem. Não, eu sei, eu acompanho as reuniões, Uhum. tudo que vocês fazem é direto, reunião, direto, pautas e os tesoureiros e todo Sim. mundo trabalhando Aham. e ninguém fica sentadinho esperando o outro fazer, não. Um vai fazer, todo mundo arregaça Uhum. a manga e vamos embora, vamos Sim. fazendo. Então é uma honra, né, receber vocês aqui. Queria que vocês passassem então ali ó, um pouquinho do calendário de vocês, o que que vai ser os próximos eventos, até, lógico, depois vocês vão estar divulgando nas redes sociais, né? Já peço de novo para seguirem, né? Ilhota Belga, sigam nas redes sociais, no Instagram ali, eles sempre estão postando várias curiosidades, várias coisas, e aí vocês vão ficar por dentro do calendário, né? Então, o próximo evento então vai ser o do pedal, né? O do Isso. Ilhota Tour, né? Ilhota Bike Tour, no dia Uhum. 19 de abril. Aí depois teremos a caravana dos Smurfs, que é em junho. Nossa, Aí ainda divulgaremos qual será a rota desse ano, né? Aham. Aí tem a Semana Belga, do dia 21 a 28 de julho. isso. Daí temos também o O Pedal pedal do do baú, Baú. porque esse pedal que nós fizemos início de agora em fevereiro, né? Ele é referente ao ano passado, em virtude, né, do temporal ali que a gente teve que adiar. Uhum. Então, o pedal do baú de 2023 é o que vai acontecer em Em setembro. setembro, Uhum. né? E aí a gente tem também o que é importante, né? É para a gente o que é, vamos dizer assim, um fechamento, né? Da, até uma confraternização, que vem muitos descendentes de fora, que é o jantar da imigração, Ah, né? Que a gente faz lá em novembro, né? Na data próxima, no sábado, com data próxima ao 27 de novembro, né? Por quê? Porque dia 27 de novembro é o dia em que chegou a data como chegada do primeiro navio de imigrantes belgas em Ilhota. Então, a primeira leva, né, que se chama leva, né, que foram quase 90 imigrantes, chegou no dia 27 de novembro de 1844. Então, aí por isso a gente faz o jantar da imigração. E aí a gente tem que sempre, além da boa comida que foi falado lá no início, né? Tem pratos belgas, a gente também procura sempre trazer uma música bem gostosa do saxofone, porque a gente não saxofone. pode deixar de, né, ter esse orgulho também que o saxofone é uma criação belga, né? Do Adolphe Sax, então quem aí é musicista sabe, né? E músico, musicista, né? Sabe que do sax, é a história, mas muita gente, né, não sabia. Eu também era uma que não sabia, né? Fui a conhecer depois. E, inclusive,
a cidade a cidade de Inã, que vai estar em uma das nossas geladeiras, né? E plotada em uma das nossas geladeiras. É, tem uma ponte linda, toda decorada com saxofone, é muito Olha bonito. Vou só. pesquisar lá na internet, as curiosidades, também interessante. São várias curiosidades que vocês resgatam isso, né? E esse ano também, provavelmente na Semana Belga, a gente divulgará um pacote de viagem para a Bélgica. A gente fez uma pesquisa, né? A gente lançou nas nossas redes sociais uma pesquisa das cidades da Bélgica que as pessoas gostariam de visitar e qual o período, quantos dias. Então, de acordo com a pesquisa que nós fizemos, então será feito um pacote de viagem. E esse pacote de viagem será divulgado para, né, a gente fechar um grupo para estar aí visitando a Bélgica. Isso também é uma outra coisa que a gente também é muito procurado também na associação. Muitos perguntam, quando é que nós vamos para a Bélgica? Imagina. Muitos descendentes querem conhecer a Bélgica e procuram a gente e cobram a gente, né? Aham. Aí, quando é que vai sair essa viagem? A gente Não, e quer nada viajar. melhor do que ir em grupo, e um grupo Uhum. que estuda isso, né? Aham. Então, assim, vai estar indo lá não só por ir ver Sim. né, uma casa, um castelo, não, vai lá e vai entender realmente, né? Vai com pessoas que vocês estudam isso hoje, né? E, Então, por exemplo, um dos patrocinadores da exposição do Mark Storms, ele é natural da cidade que meu ascendente é natural também. Então, ele falou que lá na cidade de Vingen ainda tem muito Ostin. olha E tem o só. relato também de um descendente da família Vandal, que é irmão do prefeito Kleber Vandal, falou que ele foi para a Bélgica, lá na cidade natural dos Vandal, e lá ele encontrou também muitos Vandal. Olha, Então, acho que é legal também ter essa experiência, né? sim. De ir lá na cidade dos Brockveld e encontrar os Brockveld. Então, Nossa, achar uns primos distantes, né? Os exatamente, primos é. distantes. É interessante, isso é muito Uhum, importante. sim, E acredito eu que vai ter muita gente interessada nos uhum, pacotes, porque sim, vai estar indo com mais gente, vai estar indo com pessoas conhecidas, porque isso, também não é fácil se virar num lugar que a língua é totalmente diferente. Então, exatamente. se você está indo com Uhum, pessoas já que sabe, já estão com tudo no roteiro, vamos dizer assim, então vai ser uma experiência tanto para quem uhum, tá podendo ir, né? Então, já fiquem esperando aí, pessoal, que logo, logo eles divulgaremos. lançam o pacote aí, e aí depois ali, condições de pagamento e tudo mais, vocês Isso. conversem com eles ali, que acredito que vão fazer em cartão de crédito, alguma coisa nesse sentido, ou pagamento à vista, não sei como é que vai ser, mas é isso aí, Divulgaremos. futuramente vocês vão divulgando essa Uhum, situação. E é para mostrar como vocês não estão para brincadeira, né? Vocês estão aí para não fez 4 anos ainda e olha quanta coisa a gente falou e quanta coisa a gente até não falou porque Tem muita sim, tem coisa, muita verdade. tem coisa, muita né? É coisa, né? A muita gente vai coisa, ficar muita aqui coisa. horas e horas, né, É, falando do que a gente já fez, do que, né, do do que está sendo calendário, do que feito, está do sendo que já vai feito, ser feito mais rápido, né? Então, tem muita coisa. fico muito feliz em receber vocês aqui hoje, muito feliz mesmo. Peço para as pessoas ajudem a Associação Ilha Belga. São pessoas responsáveis, são pessoas que sabem o que estão fazendo. Não quer comprar a camisa, mas então compra um chaveirinho, ou não quer comprar nada, então doa. Seja um membro, seja um sócio, faça parte dessa cultura, faça parte dessa evolução, porque a Ilhota está ganhando com isso, né? A Ilhota ganha com isso, eu ganho com isso, todas as pessoas ganham com isso, e nada mais justo de vocês serem reconhecidos, né? Então, peço para quem puder, quem tiver interesse, conhecer melhor sobre a associação também, não precisa ser só porque eu estou aqui falando, mas conheçam melhor eles, né? Entrem em contato, vejam lá as redes sociais, vejam o quanto eles trabalham, né? Para que aquilo tudo ali no dia do evento esteja funcionando, né? No dia do evento esteja ali tudo certinho. Até para fazer uma simples publicação, eu tenho certeza que existe muita pesquisa antes, porque vocês são muito responsáveis com as informações que vocês passam, né? E informações antigas não é uma coisa simples e fácil de recuperar, né? Então, todo esse mérito que vocês têm, e é por isso que vocês hoje são vocês e a Ilhota ganham esse mérito junto, né? De ser vista por pessoas, vamos dizer, autoridades acima, né? Por cônsuls, por outros países, pessoas de fora. Então, isso tudo é mérito de vocês. Eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa história. E não posso deixar de lembrar da dona Pilar, que
foi um pilar para iniciar isso tudo, né? Fazer um trocadilho com o sobrenome dela, né? Me perdoa pelo trocadilho, dona Pilar, mas ela me procurou um dia lá no escritório também, a gente conversou, ela já estava com o projeto já meio que quase todo engatilhado, e aí já foram se alinhando vocês e conversando, e ela é uma pessoa também muito aguerrida, né? Nunca abandonou o barco, sempre em cima, e aí puxou o filho junto, o Alisson junto também, outro cara muito responsável, um cara muito íntegro. Então, são pessoas dessa forma que é a diretoria inteira, né? Não só a diretoria, todas as pessoas que fazem parte são pessoas que têm um respeito dentro da sociedade, são pessoas que não estão envolvidas com nada de errado, sempre estão dispostos a ajudar a cidade. Então é isso que leva a associação a alavancar cada vez mais, né? Então eu agradeço de coração mais uma vez por vocês estarem aqui, agradeço a todos que estão acompanhando o podcast Fala com Fidel. A ideia desse projeto é isso, é trazer cultura, é trazer informação, poder ajudar as pessoas, poder, de certa forma, abrir um espaço para uma associação, para um artista, para um advogado, para as pessoas que querem trazer uma informação, uma dica aqui para a gente trazer para as pessoas, né? Peço então para que, se puderem, compartilhar também os vídeos, curtir, seguir lá no Instagram, se inscrever no YouTube, que também é importante para a gente, né? A gente está iniciando ainda esse projeto, então ainda a gente está engatinhando, né? Mas o projeto, a ideia é essa, é a gente trazer essas informações, trazer cultura e fazer com que a Ilhota, e não só Ilhota, né, mas que a gente consiga alcançar muitas pessoas e trazer essas informações, né? Então, um dia a gente vai trazer um advogado, como a gente já trouxe, outro a gente traz um esportista, como a gente já trouxe, hoje a gente trouxe vocês da associação, então sempre a gente vai trazer uma pessoa diferente aqui para estar trazendo essas informações, trazendo cultura, e eu acho isso muito importante, né? Então, até foi um dos motivos da gente dar início a esse projeto, assim, que já estava sendo feito, já estava amadurecendo esse projeto já no ano passado, né, em 2022, e agora em 2023 a gente resolveu colocar para frente, assim, porque eu acho importante a gente trazer isso, trazer cultura, trazer informação, entretenimento, até, às vezes depois a gente vai trazer uma pessoa que faz comédia, depois a gente traz outras pessoas também, né, mas assim, eu tô agora focando um pouco mais nessa questão de cultura, de dicas, de informações, porque a gente precisa trazer informação para as pessoas e informação com responsabilidade, né? Então, nada mais justo que eu trazer uma associação tão responsável como é de vocês e que traz tanta cultura, tanta informação para a gente aqui na nossa cidade e que vai alavancar cada vez mais a cultura de Ilhota, né? Hoje a gente tem um casarão belga que eu acredito muito que seja por vocês estarem hoje já bem organizado. E é um mérito de vocês também. É obra pública, eu sei, mas obra pública é dinheiro nosso e foi por esforço de vocês que hoje existe um local também. Isso eu tenho certeza. Então, era isso por hoje. Vocês querem deixar mais algum recado para o pessoal, alguma coisa para entrar em contato com vocês, caso tenham mais interesse? Daí, se quiser deixar o arroba de vocês ou o telefone também, mas acho que no Instagram é mais fácil para estar entrando em contato e depois ajudando conforme cada um puder, né, ajudar. Se não puder ajudar financeiramente, então se deixa à disposição para ajudar num evento, né, para estar ajudando, porque no evento a gente vai, eles estão toda a vida correndo para lá e para cá e é sempre importante. Quanto mais gente, melhor, né? Mais dá de dividir as responsabilidades, que não são poucas, né? Então, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos apoiam, os associados, os empresários do nosso município, as autoridades. Eu convido a todos que tiverem interesse de conhecer a Associação Ilhabel e talvez se associar. A gente está aberto para quem quiser se associar, né? A gente também convida a todos a sempre prestigiar os nossos eventos. E um agradecimento especial também ao Luiz por ter sido sócio desde o início, né, nos apoiando, e por essa oportunidade de através do teu podcast, né, que é um trabalho muito legal, parabéns pelo está sendo um sucesso. A gente está aqui apresentando ainda mais a Associação Ilhabel. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigado. Obrigado, então. Eu também quero agradecer, né? Luiz, pelo convite, né, pra gente também, realmente é muito importante, né, desejar sucesso nesse teu projeto, eu acho também muito importante isso, você falou,
cultura, educação é tudo, é o que nos move, né? É o futuro de todos os países, né? Todas as nações do mundo. E aí deixar também, né? Além de como você já pediu, a gente precisa sempre de voluntários que querem arregaçar a manga para trabalhar, seja nos eventos, a gente sempre precisa muito nos nossos eventos, né? Seja entregar uma água num pedal, seja, né, ajudar. E também vou aproveitar e fazer o pedido que eu acabei, né, esquecendo quando a gente falou do projeto das geladeiras, a gente está recebendo doações de livros, né, para as geladeiras, essas geladeiras que vão ser instaladas, já estão todas plotadas com o projeto aí da Cressol que a gente ganhou, foi contemplado, né, e aí vão ser 10 geladeiras que vão estar em vários bairros, né, então 10 bairros aí privilegiados por essas geladeiras, e a gente está à disposição para receber livros, né? Às vezes o pessoal está lá com livro, já leu, não vai ler mais, tá lá na prateleira, então a gente tem essa opção, porque as geladeiras a gente vai colocar os livros, a pessoa leva para casa, lê, aí a gente acredita, né, na corrente do bem, a gente acredita na educação, no respeito, né, que daí que a gente vai colocar a geladeira lá no bairro, a pessoa vai cuidar, vai zelar, vai saber que é do bairro dele, vai ter esse comprometimento de eu vou pegar o livro, vou ler, né? Porque hoje a gente já é legal a rede social, tudo, mas nada como um cheirinho de livro, às vezes cheirinho de livro velho, mas nada como pegar um livro, folhear, olhar, sentir, né? Então tem tudo isso, principalmente as crianças, né? Incentivar bastante essa questão da leitura. E aí a gente está à disposição para quem tiver livros para nos doar, para a gente poder encher bem, abastecer bem essas nossas geladeiras. Maravilha, Esse maravilha. é o Então, meu pedido. E com agradecer certeza. novamente. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Então tá, gente, muito obrigado pela atenção de todos, obrigado para quem está acompanhando, para quem está ajudando a gente nesse projeto. E até o próximo episódio e um grande abraço a todos.